E aí, pessoal, agora retornando para o nosso último vídeo aula, ok? A gente vai entrar agora na prosa pós-modernista, certo? Romances escritos na era pós-moderna, ok? Primeira coisa que a gente tem que ver é que esses autores vão fazer toda uma reinvenção da narrativa, certo? Quando eu falo dessa reinvenção, a gente está tratando de um processo de busca de novas possibilidades de organização, certo? Organização sem capítulos, um narrador que ele é onisciente, mas ele pode ser personagem da história, certo? Então a gente vai ter uma reinvenção, por quê? Porque a gente vai ter uma nova busca por novas possibilidades de organização dentro do romance, ok? Dentro da minha narrativa. E aqui no Brasil, a gente tem dois nomes de peso, certo? Extremamente de peso, ok? A gente tem o João Guimarães Rosa, certo? Grande mineiro que vai tratar ali de questões importantes da época. E a gente tem a Clarice Lispector, certo? Ucraniana, que veio muito nova para o Brasil. Não sei se vocês sabiam dessa, mas a Clarice, ela nasceu na Ucrânia com outro nome. E aí, quando ela veio para o Brasil, ela tornou-se Clarice Lispector, uma das maiores escritoras que a gente tem aqui no Brasil, certo? Então, aqui no Brasil, como eu disse para vocês, João Guimarães e a Clarice Lispector vão ser os principais responsáveis pela transformação dessa prosa dentro da ficção, ok? Eles vão trabalhar muito com a palavra, certo? Só que essa palavra, ela não vai ter só um significado, ela vai ter um feixe de significados, ou seja, vários significados que uma palavra pode ter, ok? Eles também vão ser muito contra o convencionalismo do romance, certo? O convencionalismo da prosa. O Guimarães Rosa, ele escreve um romance com mais de 500 páginas, que é o Grandes Sertões Veredas, e não é dividido em capítulos, não tem divisão em capítulos. Então, não tem aquele convencionalismo do regionalismo de 30, certo? Que era tudo dividido por capítulos, não. Aqui é romance com mais de 500 páginas, sem divisão por capítulos, certo? Que é um grande monólogo, Grandes Sertões Veredas, certo? Como eu disse para vocês, o narrador agora, ele não tem só a função de organizar a história, agora ele pode fazer parte também daquilo que eu estou falando, certo? Então, eles mudam muita coisa, o João Guimarães e a Clarice Lispector, certo? Bom, uma coisa que a gente tem que entender são os projetos literários, certo? Como eu já disse para vocês, não existe uma definição única do que foi o pós-modernismo, ok? E por esse motivo, a gente, às vezes, pode ser incoerente de pensar, né, que só existe um projeto literário para prosa, ok? Por quê? Porque o João Guimarães tinha suas características e a Clarice Lispector também tinha suas características diferenciadas, ok? Então, quando a gente estiver vendo aqui, eu vou mostrar para vocês primeiro o projeto literário do Guimarães e depois o projeto literário da Clarice, porque se eles são contra o convencionalismo, eles, claro, que vão ter características diferentes entre si dentro desse projeto literário, ok? Então, primeiro aqui, vamos ao Guimarães Rosa, certo? O Guimarães Rosa, a primeira coisa que a gente percebe dentro do seu projeto literário é esse uso particular da linguagem, ok? Quando eu falo desse uso particular da linguagem, ele vai tratar de temas próprios aos seres humanos, ok? Esse trabalho que o João Guimarães Rosa faz com a linguagem é muito fundamental dentro das suas obras. Por quê? Porque ele quer tornar as suas obras o mais verossímeis possíveis com a realidade, certo? Então, a verossimilhança também está muito dentro da obra do João Guimarães, ok? Então, a gente tem os trabalhos com a linguagem, certo? Com a verossimilhança. E depois a gente tem personagens que vão povoar o mundo com as suas esperanças, com suas crenças, seus medos e suas fraquezas. E dentro da obra do Guimarães Rosa, com todo esse trabalho com a linguagem, com essas personagens que tratam de medo, certo? E de várias outras questões humanas, a gente vai ter uma grande reflexão sobre as questões universais, certo? Que atormentam o ser humano até hoje.
para onde eu vim, para onde eu vou, o que é o bem, o que é o mal, a questão da sanidade, da loucura, o que é o certo, o que é errado, o que é o amor, a morte, o acaso e o destino, certo? Então, com essa construção todinha que o Guimarães Rosa faz, a gente percebe essa grande reflexão sobre as questões universais. Nós somos levados a refletirmos sobre essas questões, certo? E o projeto literário da Clarice Lispector já um pouco mais diferente, certo? O projeto da Clarice, ele tem mais como objetivo investigar os processos humanos, certo? A Clarice, ela investiga os processos humanos. Ela vai abandonar o interesse pelo enredo, certo? A gente percebe um pouco do abandono por esse interesse. E aí as personagens dela passam por um processo de individualização muito grande, ok? Que aí elas vão fazer um reconhecimento da sua própria identidade. Então a gente tem um reconhecimento muito grande dentro da obra da Clarice sobre essa individualização. Ok? E aí esse reconhecimento das personagens vão fazê-las reavaliar todo o contexto em que elas se encontram, né? E questionar a submissão familiar e sociais, certo? A Clarice, as suas maiores personagens são femininas, então sempre vai ter esse questionamento, por que eu preciso ser submissa? Só porque eu sou mulher, ok? Então a Clarice, ela vai tratar muito mais da individualização e dos processos humanos que nós passamos para nos autoconhecermos, beleza? Bom, e dentro dos agentes do discurso que nós temos dentro do Guimarães e da Clarice Lispector, a gente precisa entender que os dois viveram um contexto de produções muito diferentes dos outros atores que nós já vimos. Primeiro, porque os dois viveram muito uma vida internacional, certo? O João Guimarães, ele era diplomata, então ele viajou muito, e a Clarice Lispector era casada com um diplomata também, então ela acompanhava muito ele nas suas viagens, certo, pelo mundo. Então, dessa maneira, eles se inserem num contexto internacional dentro da literatura, certo? O contexto de produção deles agora não vai se focar somente aqui em terras tupiniquins, eles vão além, né, das questões nacionais. Eles vão quebrar fronteiras e irem para questões universais, questões mundiais, ok? Então, eu disse para vocês, ele era diplomata, cônsul, né, e atuou em diversas cidades do mundo. Então, os dois produziram a maior parte da sua obra fora do Brasil, e não aqui dentro do Brasil, certo? Então, essa experiência de você escrever fora do Brasil faz com que você tenha um olhar mais além, né? Você vai em outras questões mais profundas, ok? Não estou dizendo que o regionalismo de 30 é raso, é trivial, mas eu estou dizendo que a prosa de 45, ela olha para o mundo também, não somente para o Brasil, porque querendo ou não, o mundo também estava sofrendo, beleza? Certo, ok? Então a gente também tem um fortalecimento muito grande das editoras, certo? Com Romance de 30 e Guimarães e Clarice, depois que eles publicam, eles são totalmente aclamados pela crítica, né? Depois, claro, de um momento de espanto, mas depois eles são realmente adorados, ok? E aqui a gente entra na questão aqui de como eles foram aceitos pelo público, certo? Bom, de primeiro momento, o popular ainda lia muito Jorge Amado, José Lins e Graciliano, certo? Então eles estão sempre ali publicando suas narrativas e fazendo sucesso. E aí quando o Guimarães e a Clarice Lispector chegam, embora eles sejam muito importantes para o cenário literário, eles não ganham muito destaque entre os leitores da época, certo? Os leitores ainda estavam muito ali no regionalismo de 30, ok? Mas os críticos literários, eles reagem imediatamente, certo? O Álvaro Lins, que era um dos grandes críticos da época que a gente tinha no Brasil, ele fala que quando ele leu o livro da Clarice, ele não entendeu nada. Ele fala, olha moça, eu não entendi nada. Quem sabe se o Otto Maria Capoche entende, que era um francês, certo?
que veio também para ser crítico literário. Então ele fala, olha, eu não entendi, mas quem sabe o meu algoz, né, que era, eles dividiam ali os olhares da crítica, ele consegue entender. Mas depois disso, que eles caem nas graças dos críticos, né, por serem tão diferentes de tudo que o Brasil já tinha visto, eles são aclamados publicamente, certo? Depois que passa esse estranhamento inicial entre leitor e escritor, eles caem nas graças do público mesmo, ok? E aí, depois que eles são agraciados pela crítica, consequentemente, você é agraciado pelo gosto popular. O Guimarães Rosa e a Clarice Lispector trabalham muito com a questão de jogar com o leitor, certo? Porque essas obras desafiam a gente a entrar no mundo muito próprio dos dois autores, certo? E quando a gente entra dentro desse mundo, a gente participa de uma maneira muito ativa dentro da narrativa, certo? Como se fosse realmente um jogo, beleza? Então, quando a gente aceita o jogo, a gente começa a se levar pela linguagem, ok? Para poder fazer o quê? Uma reflexão da nossa própria vida, que eram as maiores intenções do Guimarães e da Clarice. Você ser envolvido pela narrativa e depois fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. O que estava de errado, ok? E agora a gente passa aqui para a linguagem, ok? A linguagem, principalmente aqui na prosa de 45, tem muita questão de ser uma linguagem de experimentalismo e também esse experimentalismo que é criador, certo? Esse trabalho com a linguagem que os dois autores fazem dentro da sua obra são a principal ferramenta para eles criarem a literatura, né? Para fazer a criação literária dentro dos seus romances. O Guimarães Rosa, ele vai trabalhar muito com a experimentação com as palavras, certo? Ele vai resgatar temas arcaicos, ou seja, temas antigos, vai criar neologismos, ou seja, novas palavras, certo? Ele vai tentar fugir dos clichês, vai tentar fazer uma reconstrução da fala regional do interior de Minas, certo? Saindo lá daquela questão do Nordeste, do regionalismo de 30, vai criar ritmos inesperados, vai fazer inversões surpreendentes com palavras, certo? E resultando isso, a gente tem imagens delicadas e belas, ok? Agora eu trouxe um trechinho aqui do Guimarães Rosa. Quando escrevo, repito o que já vivi antes, e para estas duas vidas, um só lexo não é o suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Nossa, extremamente profundo. Na superfície são muito vivazes e claros, mas as profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens, ok? Então aqui a gente percebe essa questão da experimentação com as palavras e como que ele cria esse crocodilo, fazendo uma metáfora com o mundo das palavras, né? Que quanto mais profundo quanto mais fundo o rio, você consegue ser mais profundo, ok? Já a Clarice vai fazer a experimentação dentro da estrutura da narrativa, certo? Ela vai dominar a técnica do fluxo de consciência dentro das suas personagens, certo? E aí a técnica principal da Clarice, certo? Aqui eu trouxe um trechinho para vocês da Paixão Segundo G.H., que é um dos livros mais famosos dela, que começa com uma série de travessões, certo? A primeira página já começa dessa forma, e aí a personagem já fala: estou procurando, estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não saber como viver, vivi uma outra coisa? A isso quereria chamar desorganização e teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar de desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu tinha, e sei que não tenho capacidade para outro.
Então a gente percebe que nós somos lançados a uma confusão de pensamentos da personagem, certo? O livro já começa com a pessoa, estou procurando o quê? E ela começa uma sucessão de pensamentos confusos, e aí nós somos levados, né, a essa série de impressões, de reações, de sentimentos que a personagem tem, ok? E ambos, Clarice Lispector e o Guimarães Rosa, trabalham com a questão do primeiro plano, certo? Ou seja, essa valorização e a possibilidade da elaboração do texto e o trabalho com a linguagem como espaço para a construção de mundos específicos, ou seja, a minha linguagem é usada para criar um novo espaço, ok? Esse é o primeiro plano. Bom, e agora a gente vai ver aqui o grande escritor Guimarães Rosa, certo? O descobridor do sertão universal. É realmente essa questão de eu trabalhar com o sertão, mas um sertão que abranja universalmente várias questões, certo? Diferente do regionalismo que fica ali no sertão específico, o Guimarães trabalha com esse sertão universal. E aqui a carinha dele, certo? Bom, aquele caráter regionalista que a gente viu na geração de 30, dentro de Guimarães Rosa, ele vai ser totalmente transformado, ok? As questões que ele trabalha são muito mais além, certo? Essas questões tematizadas vão além do que a gente viu no regionalismo de 30. E além disso, ele trabalha com grandes dramas humanos dentro das suas obras, certo? Ele vai trazer a dor, a morte, o ódio, o amor, o medo, ok? E aí dentro desses dramas a gente vê muitas indagações filosóficas, né? E essas indagações vão aparecer na boca de homens simples, certo? Esses homens que são não são tão cultos, são incultos, certo? Não tem tanta bagagem cultural. E aí, com isso, o Guimarães tem a intenção de mostrar que os grandes fantasmas da vida do ser humano, eles podem assombrar qualquer pessoa, certo? Desde o cara rico lá da Europa até o cara simples do sertão de Minas Gerais, ok? A gente também tem muito dentro do Guimarães Rosa várias angústias humanas, certo? Ele traz muitas essas angústias, querendo ou não, um mundo que está superando uma crise, tentando se reconstruir, então ainda é um mundo muito angustiado, ok? Antes do seu grande romance, né, que ele é o autor de um único romance, o Grandes Sertões Veredas, o João Guimarães Rosa publicou muito contos e novelas, certo? Ali, suas narrativas curtas. Ele foi muito conhecido primeiro por Sagarana, certo? Sagarana é um conjunto de contos ali do interior de Minas Gerais, que aí ele vai contar várias histórias sobre Minas Gerais, inclusive O Burrinho Pedrez, que já foi obra da terceira geração do pai, está incluída nesse conto aqui, certo? Nesse conjunto de contos que é Sagarana. E aí as pessoas ficaram muito surpresas quando viram a linguagem que ele usou, certo? Como eu disse para vocês, ele trabalha muito com a experimentação das palavras, com as palavras, certo? Então as pessoas ficaram bem surpresas. A gente também vê muito confronto de opostos dentro dos seus contos e das suas novelas, certo? Esses opostos, essas antíteses, né? O arcaico, o moderno, o rural, o urbano, o oral e o escrito, certo? E também a gente tem outro conto dele que se chama Primeiras Histórias, que ele vai fazer esse confronto entre sanidade e loucura, e que dentro desse esse confronto entre sanidade e loucura e esse olhar infantil que eu coloquei aí, ele usa em campo geral, certo? É uma narrativa um pouco mais lírica, bem lírica mesmo, e ele vai recriar o mundo segundo a perspectiva de um menino, certo? Que aí tem um pouco de autobiografia dentro da sua obra, nesse campo geral, certo? Mas agora a gente precisa entrar na obra máxima do Guimarães Rosa, né, que se chama Grandes Sertões Veredas, certo? Vai contar a história de Riobaldo, que é o protagonista, certo? E ele é o narrador também do Grandes Sertões Veredas, que ele cresceu na fazenda do seu padrinho, que na verdade era seu pai, e não quis assumir o menino, certo? E aí essa condição de viver lá na fazenda do seu padrinho faz com que ele tenha uma educação um pouco mais formal, ok?
Só que essa educação, a educação real que ele tem é quando ele se junta a um grupo de jagunços, certo? E começa a viajar por Minas Gerais. O Grande Sertões Veredas é recontado em forma de um grande monólogo, certo? É a pessoa falando praticamente ali sozinha com si mesma, certo? E a gente tem nós somos convidados, quando lemos esse monólogo do Riobaldo, a entrar no grande universo das emoções autênticas, certo? Que as pessoas sentem, de sentimentos fortes e de encantamentos constantes, beleza? A narrativa é situada no interior de Minas Gerais, certo? Onde geograficamente ele vai se localizar o Sertão Real, ao romance do Guimarães Rosa, né? A gente tem essa percepção geográfica, certo? Só que, como eu disse para vocês, o Guimarães Rosa, ele é o descobridor do sertão universal. Então, esse sertão dele vai ultrapassar fronteiras, metaforicamente falando, né? E aí, vai perder essas fronteiras geográficas e vai simbolizar a real busca pelas respostas para as grandes questões humanas, o que é o bem e o que é o mal. Então, a gente, quando tem essa expansão das fronteiras, eu vou sair das minhas fronteiras e aí eu vou começar a fazer indagações filosóficas também, ok? E aí a gente tem muito a questão de que o sertão faz o homem, certo? O sertão ali molda um pouco o homem. Também vejo um pouco que características do naturalismo, certo? No determinismo, certo? E aí o Guimarães mostra que mesmo o homem, em toda a sua amplitude, o sertão vai fazer com que esse homem revele os seus avessos, as suas angústias, os seus momentos heróicos, os seus momentos covardes também. Bom, depois que nós terminamos a leitura, a gente vence a travessia da linguagem e o desafio de especular, né, de acompanhar as especulações de ideias do Riobaldo sobre essas questões universais, a gente entende que a gente tem que sair do sertão, mas só se sai do sertão tomando conta dele adentro. Então a gente precisa compreender primeiro, eu entendo metaforicamente, a gente precisa compreender primeiro nossos medos, nossas angústias, para depois a gente conseguir sair, entendeu? A gente primeiro tem que tomar conta dele lá dentro, fazer essa compreensão, para depois a gente conseguir sair. É genial, gente. Eu adoro Guimarães Rosa, realmente incrível como ele trata de questões filosóficas de maneiras metafóricas tão grandes dentro do seu romance, né, mais conhecido. E aí tem uma frase que eu gosto muito dele, né, que ele fala que as pessoas, ele fala bem assim: a gente morre para provar que viveu. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Então a gente precisa morrer para provar que realmente viveu, que nós somos seres, né, de carne, de osso, que temos espírito. Mas aí a gente mostra que a gente fica encantado, certo? A gente encantou outras pessoas e outras pessoas encantaram a gente. Tem outra frase que eu gosto muito do Guimarães, que viver é um eterno rasgar-se e remendar-se. Querendo ou não, é realmente isso. A gente se rasga muitas vezes durante a vida, certo? Mas a gente sabe que a vida não pode parar. Então a gente remenda e volta a viver. Grande Guimarães Rosa. Eu gosto muito dele, eu até fico meio assim, porque eu gosto muito dessas questões filosóficas que ele traz para dentro da sua obra, ok? E aquela curiosidade para falar, o Guimarães ele era muito supersticioso e ele adiou durante 4 anos a sua posse na Academia Brasileira de Letras, certo? Porque ele tinha certeza de que quando ele assumisse ia acontecer alguma coisa muito ruim com ele. Mas aí um dia, em 1967, dia 16 de novembro de 1967, ele resolveu assumir, certo? Fez esse discurso falando que a gente não morre, ok? A gente morre para provar que viveu. E aí, 3 dias depois, infelizmente, ele teve um infarto e aí ele morreu. Realmente, não sei se essa superstição dele influenciou em algo, certo? Mas 3 dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras, ele veio a infartar, ok? Bom, gente, de verdade, Guimarães Rosa é um cara incrível. Eu adoro essas questões filosóficas que ele traz para dentro da sua obra e vale muito, muito a pena, sério. Deem uma chance para esse cara que é tão
incrível que a gente tem na nossa literatura, ok? E realmente, lembra dessa frase, a gente tem que sair do sertão, mas só se sai do sertão é tomando conta dele adentro. Então, entendam seus medos, compreendam suas angústias para vocês conseguirem sair delas, ok? Passando agora para uma das maiores escritoras que nós temos no Brasil, né? A Clarice Lispector. A principal característica dela é essa busca incansável pela identidade, ok? Como eu disse para vocês, ela nasceu na Ucrânia, ela se chamava Aya. Olha, eu vou tentar falar o nome da cidade que ela nasceu, se chama Chechevnik, certo? Lá na Ucrânia. E aí ela veio para o Brasil em 1922 e recebeu o nome que a consagraria, né, como uma das maiores autoras brasileiras, que é Clarice Lispector. Ela veio para cá com 2 anos. Ela nasceu em 1920 e em 22 ela já estava em solo brasileiro, ok? A sua estreia oficial no mundo das letras aconteceu com a publicação desse romance chamado Perto do Coração Selvagem em 1943. Quando ela publicou esse romance, a crítica ficou totalmente desnorteada. Os críticos não sabiam entender o que ela queria passar, certo? E aí ele reconheceu que na Clarice a gente tinha o espírito e da técnica da Joyce e da Virginia Woolf, que são grandes escritoras mundiais, certo? São europeias, mas que têm características mundiais, certo? E aí ele percebeu que por ter essas influências, essas características, a Clarice ela veio para abrir novos caminhos para a expressão verbal dentro da literatura brasileira, ok? Como eu disse para vocês, a Clarice teve uma vida muito internacional, porque ela era casada com o Maury Gurgel, que era um diplomata de carreira, certo? Então ele precisava viajar muito. Então ela ficou 15 anos distante aqui do país, ok? Mas ela sempre escreveu fora e sempre publicou seus livros, ok? Dentro dos livros da Clarice Lispector, a gente sempre vai ter essa questão da descoberta do eu, certo? Quem eu sou, essa questão de compreender, da personagem compreender a sua própria consciência individual, certo? Essa consciência individual você deve ter para você descobrir quem você é. E por conta dessa questão da compreensão, as personagens da Clarice vão ser muito introspectivas, ou seja, vão olhar muito mais para si, vão ser muito mais para dentro, muito mais individualizadas, ok? Por conta disso, os enredos da Clarice não vão ser enredos tradicionais, já trazendo aquela questão da geração de 45, né, de quebrar com o convencionalismo, com o que é convencional, ok? E aí a gente vai perceber nas questões dos romances da Clarice essa repercussão dos fatos do indivíduo, ok? Como que os fatos podem mexer com o indivíduo. A gente tem situações narrativas muito complexas dentro dos romances da Clarice Lispector, certo? Situações narrativas complexas, para quê? Para fazer com que o leitor realmente se abale. Nossas estruturas são abaladas quando nós lemos Clarice Lispector, justamente por essa complexidade e por também a gente querer compreender quem nós somos, ok? E aí a gente tem uma coisa que a gente chama, que é muito da Clarice, que é a questão da epifania, certo? Essa epifania, que é o processo de descoberta, esse processo de descoberta, mas descoberta do quê? Descoberta da própria identidade, certo? Nos livros, as personagens femininas da Clarice sempre passam por esse processo de epifania, esse processo de autodescoberta, esse processo da minha identidade, de quem eu sou, ok? E a gente sempre tem, dentro dos romances da Clarice Lispector também, a questão da condição feminina, certo? A dificuldade do relacionamento humano, da hipocrisia dos papéis socialmente aceitos, né? Então, a mulher não pode fazer tal coisa, a mulher só pode fazer isso, isso e isso. Não, a Clarice sempre vai trazer este questionamento para dentro dos seus romances, ok? E aqui eu trouxe para vocês, geralmente, a estrutura da narrativa que geralmente tem na Clarice Lispector, certo? Primeira ação.
A personagem é disposta numa determinada situação cotidiana, certo? Então, ela pode estar ali esperando um bondinho, ela pode estar sentada numa praça, ela está ali numa situação do dia a dia, ok? Depois a personagem começa a se preparar para um evento que é pressentido discretamente pela personagem. Algo como uma inquietação, um sexto sentido, ela começa a ficar ali um pouco inquieta. Terceiro, vai ocorrer a epifania da personagem, certo? E essa epifania vai iluminar a vida daquela personagem. E na quarta parte da narrativa, vai se apresentar o desfecho, certo? O que aconteceu? E aí nesse desfecho a gente vai entender ali a situação da vida da personagem após essa epifania e como que ela é reanalisada, certo? E reexaminada. E aí a Clarice tem que trabalhar muito com a linguagem dentro desse processo, porque ela é essencial para a gente entender como essas quatro partes aqui ocorrem dentro da construção e da compreensão da identidade da personagem, certo? É por isso que os livros da Clarice têm uma dimensão muito intimista, certo? Que aí nós, leitores, quando lemos, conseguimos acompanhar essa questão da descoberta da personagem com a sua epifania. Os livros da Clarice também têm muito função libertária, certo? Essa função de libertar mesmo a minha personagem dessas amarras sociais impostas que muitas das vezes são hipócritas, certo? Então a literatura da Clarice é muito libertadora, falando assim da questão feminina, ok? A gente também tem muita presença de animais dentro dos livros da Clarice, certo? Cavalo, galinha, barata, aranha, búfalo, gato, etc. Tem muito desses animais que representam um coração selvagem, né? Esse coração que pulsa descontroladamente, que não se submete às regras e expectativas sociais, trabalhando com mais essa questão da liberdade, né? E aí, esse processo revolucionário, né, desse coração selvagem, está ligado diretamente a essa libertação das amarras sociais, das amarras que as mulheres ainda sofrem, né, com essas amarras, ok? E aqui eu coloquei para vocês a imagem da Hora da Estrela, ok? Essa aqui é Macabeia, uma das personagens mais famosas da Clarice Lispector. Eu coloquei ela correndo para realmente representar esse momento de libertação, das amarras sociais, ok? Vale muito a pena. Clarice Lispector é realmente incrível para nós entendermos essa questão da função feminina dentro da sociedade, de como que ela pode ser liberta, ok? Que bom, chegamos ao fim do nosso modernismo. Olha, eu fiquei 3 dias gravando videoaula, porque é bastante coisa. Se eu fosse gravar tudo num dia só, eu ia ficar sem voz, ok? Então aqui eu trouxe uma frasezinha da Clarice para nós encerrarmos nosso curso de literatura, ok? Nós encerramos com o modernismo. Então, enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever, certo? Eu queria dizer que foi um prazer ser professora de vocês, de literatura. Espero que eu tenha conseguido passar um bom conhecimento para vocês. Eu sei que às vezes eu gaguejo, fico meio perdida, mas saiba que eu fiz tudo com muito carinho, com muita dedicação, para vocês realmente se interessarem um pouco mais pela literatura brasileira, para vocês verem os grandes autores que nós temos, as grandes autoras, as grandes obras, e para a gente perceber que realmente a literatura brasileira tem dentro de si muita riqueza, muita busca pelo social, certo? Muita denúncia social, mas também uma literatura um pouco mais intimista, um pouco mais filosófica, né? Metafísica, metafórica também, para vocês conseguirem compreender, né? E verem o quanto que a nossa literatura é riquíssima. Espero que vocês tenham gostado das escolas literárias que nós vimos, certo? Geralmente a gente tem uma preferida, mas como eu sempre falo, nenhuma escola se sobrepõe à outra, certo? O que acontece é a mudança de pensamento dentro da sociedade e que isso influi diretamente na escrita literária, ok? Falar que foi muito legal, essa foi a minha primeira experiência como realmente professora, certo? Professora da matéria que eu mais amo, que é a literatura. Acho realmente incrível o jeito que a literatura transformou e ainda vai transformar o mundo, ok? E querendo ou não, transformou um pouquinho
cada pessoa que tem contato com ela, ok? Espero que vocês procurem um pouco mais sobre literatura, procurem um pouco mais dos autores, saiam um pouco do óbvio, certo? E realmente falar que vale muito a pena conhecer um pouco mais a literatura, enriquece você culturalmente, mas também emocionalmente, ok? Foi um prazer estar com vocês e eu espero que nós possamos nos encontrar aí pelas estradas da vida, ok? Deixo um abração para vocês, desejo muita sorte no vestibular, no Enem, qualquer prova que vocês forem fazer. E lembre-se, a literatura está com vocês para o que vocês precisarem, ok? Depois eu vou disponibilizar o meu e-mail, caso vocês queiram mandar alguma dúvida por lá, né, algum questionamento. Mas é isso. Foi um prazer enorme estar com vocês e um prazer ainda mais conversar com vocês sobre literatura. Um beijão e é isso.